A questão mais crucial e importante, na minha opinião, é a situação no Oriente Médio e o conflito entre os Estados Unidos e o Irã. Há mais de 3 semanas, temos visto turbulência na região, e o governo Trump acumulou um poder militar significativo ali para confrontar o Irã. Observando a situação atual entre os dois lados, você vê a possibilidade de uma nova guerra? Ou acha que algo diferente está acontecendo? Porque neste momento, parece que ambas as partes querem negociar. Como você vê a posição do presidente americano, Donald Trump? Acho que sempre haverá uma guerra permanente contra o Irã. Isso não vai mudar por causa da dinâmica fundamental com o Israel nuclear, expansionista e que considera o Irã seu principal inimigo, tendo já eliminado todos os estados árabes seculares, mais notavelmente o Iraque de Saddam Hussein, que eram capazes de se defender de um ataque israelense, inclusive ataques nucleares. Há registros de Saddam Hussein conversando com seus generais sobre como o Iraque poderia sobreviver a um ataque nuclear e depois contra-atacar. Portanto, o Irã continua sendo o principal inimigo de Israel. E isso não vai mudar, a menos que haja um acordo regional significativo nos moldes do que Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, propôs como um pacto de segurança mútua para os estados do Golfo Pérsico. Então, haverá uma guerra permanente. No momento, porém, Trump está em retirada. Na verdade, ele está em retirada em todas as frentes, incluindo o Irã e a Ucrânia. Ele também está em retirada em casa, no âmbito doméstico, e podemos falar sobre isso. A razão pela qual ele está em retirada, e isso alivia a pressão sobre o Irã neste momento, é que a tarefa dos negociadores iranianos é encontrar uma maneira de permitir que Trump recue sem deixar óbvio que ele está com o rabo entre as pernas, que foi derrotado. Ele precisa sempre vencer, isso é algo que já dissemos antes. Mas eu criei uma fórmula muito simples para o nosso público calcular o equilíbrio de poder nesta situação e em outras. Dinheiro, mais votos, mais balas, é igual a poder. Se faltar um ou outro, você não tem poder. Agora, o dinheiro, para responder a sua pergunta, está dizendo que não vai haver guerra. Dá para ver isso na forma como o dinheiro fala no mercado de petróleo. O marcador de preço do Brent e o marcador de preço do petróleo bruto, WTI, o West Texas Intermediate dos WTIs, caíram cerca de 5% nos últimos 3 ou 4 dias. O mercado de petróleo é o dinheiro falando, e o dinheiro basicamente está dizendo que vê a chance de fechamento do Estreito de Hormuz e de uma defesa prolongada que o Irã é capaz de sustentar, de uma guerra prolongada como reduzida. Então, o preço do petróleo está caindo. Por que Trump pode recuar diante de uma ameaça iraniana crível, não importa o quanto ele diga que já causou de dano? E lembrem-se, todos devem se lembrar de que ele disse ter aniquilado, usando essa palavra 8 vezes em apenas alguns minutos, a capacidade nuclear iraniana. Por que ele está preocupado? A resposta é que quando chegar o Dia da Memória, que está a apenas 16 semanas no calendário de Smalls, começa a temporada de viagens de verão. Quase imediatamente depois, quando os motoristas americanos precisam de gasolina, combustível, benzina, dependendo do país em que você está e do nome que usa para o combustível do seu carro, os americanos não podem entrar na campanha das eleições de meio de mandato, que começa durante o verão, com uma preocupação sobre a inflação nos carros e em casa. E o medo da inflação é um dos principais motores da desaprovação pública de Trump. Portanto, o mercado está dizendo que não haverá fechamento de Hormuz, porque não haverá ataque dos Estados Unidos. Os votos indicam que há um colapso no apoio a Trump, e ele não pode correr o risco de enfrentar, ao mesmo tempo, baixas em uma guerra e inflação interna durante uma campanha eleitoral. Muito brevemente, para o nosso público nos Estados Unidos, está claro que Trump recuou de Minneapolis. Estou olhando minhas anotações para encontrar o tweet em que ele... Bem, de repente não consigo encontrá-lo.
em que ele anunciou que o ICE, o serviço de imigração e alfândega que ele enviou para as cidades do país, as cidades que votam nos democratas, o que resultou em 2 assassinatos, como todos sabem, em Minneapolis, agora afirmou que não vai enviar tais forças, nem a Guarda Nacional, nem o ICE, para o que ele chama de cidades democratas mal governadas, a menos que elas peçam por isso. Este é um grande recuo das cidades democratas do país, e isso é motivado por pesquisas. Todos os funcionários da Casa Branca agem exatamente da mesma forma, e sempre devem agir assim, porque suas vidas e futuros dependem disso. Quando os votos estão contra você, quando o dinheiro está contra você, tudo o que resta são as balas. E a repressão militar nos Estados Unidos, é algo com que talvez Stephen Miller vá dormir sonhando na Casa Branca de Trump. Mas está fracassando. Está fracassando. E o cálculo das balas, deixemos para alguns dos seus convidados analisarem as proporções de força entre o Irã e os Estados Unidos. A proporção de balas, ou o número de balas. O cálculo é que a Armada dos Estados Unidos, a bela Armada de Trump, não pode vencer em uma guerra curta. O Irã vence ao sobreviver. O Irã vence ao resistir e prolongar a guerra. Uma guerra prolongada significa que a guerra chega aos Estados Unidos, e a combinação de sangue e inflação de guerra destrói presidentes, e faria o mesmo com Trump. Então essa combinação, dinheiro, votos e balas, agora está se voltando contra Trump, contra seu poder. O problema para aqueles que são alvo, começando pelo Irã, é como deixá-lo recuar. E ele também foi derrotado na Índia. Teve que recuar. Podemos passar por uma lista à medida que avançamos, mas acho que isso já responde à sua pergunta para começar. Deve ser um alívio para todos no Irã, onde você está agora, e deve ser um alívio de bom senso. Certamente é um alívio em Moscou saber que não haverá ataque dos Estados Unidos. Mas isso não significa que, tendo sido derrotado 3 vezes, ele não voltará, ou que os israelenses tenham abandonado sua estratégia, que em última instância exige a destruição do Irã. John, vemos que a Turquia e outros países da Ásia Ocidental estão tentando se comunicar com ambas as partes, os iranianos e os Estados Unidos. Como você vê o papel desses países na região? E como o Irã os vê? O Irã os considera de alguma forma colaboradores dos Estados Unidos? Ou, com o passar do tempo, passa a vê-los como atores políticos na região, capazes de influenciar as decisões dos Estados Unidos? Bem, você pode responder a segunda parte, como o Irã vê isso. Passei boa parte da minha vida política trabalhando com o primeiro-ministro da Grécia, então tenho uma visão particular sobre a Turquia. Essa visão é compartilhada em Moscou, pelo Estado-Maior e pelos serviços de inteligência. Ninguém confia no presidente Erdogan, e ninguém confia na Turquia como aliada. Há várias razões para isso. Não precisamos necessariamente fazer uma palestra ao estilo Putin, o que seria entediante para todos. O papel dos turcos, neste momento, é se posicionar como um local credível para mediação. Eles estão tentando legitimar a expansão do antigo Império Turco para o sul, ao longo da costa libanesa, o que conseguiram em certa medida com a instalação do presidente al-Sharaf, do presidente Jalani em Damasco. Mas então Jalani, Sharaf, os 2 nomes que ele usa, precisa buscar apoio russo e outros apoios diversificados contra a expansão turca. A Turquia também está se expandindo pela Europa, no Mediterrâneo, contra Chipre, contra a Grécia, em direção à Líbia. É uma potência expansionista. Quer se posicionar de maneiras totalmente enganosas, especialmente em seu apoio a Gaza, contra o genocídio e assim por diante. Acho que já falei o suficiente sobre os turcos. Sobre os árabes, algo bastante interessante aconteceu, para responder à sua pergunta. No dia 31 de janeiro, há apenas alguns dias, a Índia conseguiu convocar uma reunião de cúpula dos Estados Árabes. Foi uma reunião de todos os ministros das relações exteriores árabes, além do secretário-geral da Liga Árabe.
Todos eles se reuniram em Delhi, algo que os indianos conseguiram realizar. Algo que o lado russo não conseguiu quando tentou organizar uma cúpula dos Estados Árabes, e Trump os ofuscou com sua apresentação em Sharm el-Sheikh. O que é interessante sobre essa reunião dos Estados Árabes é o comunicado, chamado Declaração de Delhi, da segunda reunião de ministros das Relações Exteriores Índia-Árabes. Estou consultando minhas anotações para poder dizer exatamente o que foi dito, para que todos possam entender como interpretá-lo. Agora, o que eu fiz foi simplesmente verificar. Não há uma única menção ao Irã, nenhuma. Nenhuma referência à principal ameaça aos Estados do Golfo, e mais a oeste à Jordânia. Uma guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irã que os afetaria a todos. Nenhuma menção. Israel é mencionado apenas uma vez em uma fórmula de paz. Paz Israel-Palestina com Israel. Não há nenhuma menção à Rússia. Não há nenhuma menção a armas nucleares no Oriente Médio. Não há nenhuma menção ao BRICS. E, no entanto, Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Irã são todos membros do BRICS. Então, acho que parte da resposta à sua pergunta é que quando os Estados Árabes se reuniram em Delhi com os indianos, eles não conseguiram lidar com as ameaças mais imediatas e urgentes a si mesmos. Eles estão muito divididos. Passei alguns anos trabalhando com INU, Gabinete do Secretário-Geral da Liga Árabe. Tenho uma boa noção de como ela funciona e de como não funciona, o quanto é limitada, o quanto é competitiva internamente. Ahmed Abul Gate é o atual secretário-geral egípcio, já que a Liga sempre foi dirigida por um secretário-geral, exceto no meu período, quando era um tunisiano. Isso é um indício, isso comunica o quão divididos eles estão. Sem mencionar o conflito crucial agora entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos envolvendo o Iêmen, o Sudão e a Somália. Esses são conflitos sérios que atingiram uma dimensão cinética e ainda assim a Liga e os ministros não conseguiram discuti-los a ponto de chegar a um acordo. Então isso nos mostra, não é, como eu disse em resposta à sua pergunta, que os Estados Árabes estão divididos demais para se sentarem à mesa e chegar a um consenso. No entanto, é interessante porque o Ayatollah Khamenei, em seu discurso de 1º de fevereiro, quando falava sobre a inevitabilidade de uma guerra regional caso o Irã fosse atacado, não disse que deveria haver representação regional nas negociações. Não é um acordo regional que aborda as causas fundamentais do conflito contra o Irã? Causas fundamentais é uma fórmula, você sabe, nosso público se lembra, é a maneira como os russos expressam sua intenção de que o acordo de paz sobre a Ucrânia deve abordar as causas fundamentais da insegurança para todos. Então, do lado iraniano, não foi dito que deveria haver representação regional na mesa de paz. Podemos entrar nesse ponto, mas ainda assim, o problema é que os principais estados árabes estão agora em guerra uns com os outros, ou quase em guerra. Arábia Saudita e Emirados. A Arábia Saudita fez um tipo específico de pacto operacional com o Paquistão e com os Estados Unidos para sustentar sua percepção de insegurança. Por outro lado, os Emirados Árabes Unidos recorreram à Índia e firmaram um pacto com os indianos para fins de defesa e segurança de longo prazo. Então, dá para ver que há um alinhamento ali, mas é um alinhamento antagônico. Agora, se é assim que os Estados Árabes se veem, com a Arábia Saudita, a mais poderosa, que sempre dominou a Liga Árabe, e os Emirados Árabes Unidos, e agora eles estão em confronto direto, literalmente, com um lado, contando com o Paquistão como força mercenária, até mesmo como potencial fornecedor de armas nucleares, e o outro lado os Emirados, buscando apoio indiano. Então, o que temos aqui? É impossível que os Estados Árabes da região sejam integrados a qualquer tipo de relacionamento com o Irã que reduza a pressão atual dos Estados Unidos. Por outro lado, todos podem ver na imprensa. Há muita especulação em reportagens dizendo que todos os Estados Árabes imploraram ao presidente Trump para não atacar.
Yeah. John, two aspects of what's going on in the mind of John, Arab dois states aspectos do together que with está Turkey acontecendo na in the mente mind dos of the Estados Muslims is Árabes, that junto com a Turquia, na minha opinião, são estes. if Donald Trump Primeiro, would have se Donald Trump convinced the tivesse Arab conseguido states and convencer Turkey os that Estados it could Árabes be e a a quick Turquia war, de que poderia ser because uma they guerra have rápida, managed to do porque eles something teriam inside conseguido Hungary, fazer algo dentro do protests Irã that com os turned protestos que se into transformaram em riots and tumultos e destabilized the desestabilizaram o government from governo por within, dentro. then coming from Então o outside próximo and passo attacking teria Iran. sido atacar o Irã de fora. The plan, Esse era o in my plano, opinion, was that. na minha opinião. And Mas não it parece doesn't que a seem that avaliação the ou o parecer current, atual, por parte dos evaluation, especialistas em assessment inteligência e of militares intelligence desses países or the military seja de que os experts Estados in these Unidos possam countries atacar o is Irã that the e United alcançar States algo can em um attack curto Iran período and de tempo. could achieve something Esse in é a o problema. short period of time. That's the problem. Because if it turns to a war Porque, of se isso se transformar em uma guerra de atrito, não acho que os Estados Unidos conseguiriam continuar a guerra no Oriente Médio. Está enfrentando um país que produz tudo o que precisa dentro de suas próprias fronteiras, enquanto os Estados Unidos precisam levar tudo para a região. E Israel não é capaz de produzir tantas armas e tanta munição. Eles dependem totalmente dos Estados Unidos. Tudo precisa vir dos Estados Unidos para a região. Não vejo a Turquia desempenhando um grande papel na produção ou no fornecimento dessa munição aos Estados Unidos. É por isso que a solução para os Estados Unidos não é uma guerra prolongada, não apenas internamente, mas também internacionalmente, considerando toda a região. Well, let me ask you, tell me how the Iranian Bem, deixe-me te perguntar. Me diga como o lado iraniano vê a Turquia, além de como um ponto de parada para realizar reuniões em Istambul. Como o Irã enxerga a Turquia? Potencialmente hostil, sempre potencialmente hostil ou potencialmente amigável? De que lado a Turquia ficaria, com os curdos em sua guerra contra os curdos, em sua ocupação da Síria? Como você vê o lado iraniano pensando sobre o papel da Turquia? Então podemos chegar ao outro lado do Irã, porque o Paquistão agora está chegando a um ponto de colapso no Baluchistão. Mas primeiro, deixe-me entender como você vê a Turquia. Let me understand, please, how you see Turkey